Obrigado, Jesus, Senhor. Amém. Eu mandei para a gente. Eu mandei para a Bocodinho. Amém. Amém. Jesus, irmão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ontem o irmão Cauê, né? Sim. Falou sobre a fé, né? Amém. E o testemunho que gera, né? Gerado pela fé. Sim. Nós vamos ruminar um pouquinho nessa mensagem que ele falou. E falando agora também da fé e as obras, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. A fé também. Sim. Ela gera testemunho. Verdade. Mas ela gera obras também. Amém. Senhor Jesus. Amém. E pegando em Hebreus ainda, né? Senhor Jesus. Amém. Amém. Hebreus 11. Ó Senhor Jesus. Hebreus 11. Aleluia. Vimos que tem os testemunhos, que ele falou aqui na mensagem de ontem, os testemunhos dos primeiros heróis, dos patriarcas, Sim. da parte de Moisés, dos israelitas. Então todos que recebeu essa palavra, essa fé, Sim. né? Senhor Jesus. Então eles tiveram uma reação. Ao crer, ao receber essa palavra, tiveram reação, né? Sim. Então o louvor que fala assim, né? Não posso ouvir a palavra, né, do Senhor e minha mente analisar. Verdade. Não Devo, pois, voltar meu espírito e orar e de Deus lugar a revelação. Amém. Então, quando recebe a palavra, tem uma reação, tem uma ação Verdade. a essa Amém. palavra, né? Sim. Então, a essa ação que gera as obras, e essas obras realmente fica o testemunho daquelas pessoas que viveram, né, e ficou a sua história no decorrer da vida cristã, né, de todos, né, da pra cá, né, a trajetória. Então são testemunhos e aumentam também que ao ler essa história, né, esses testemunhos também constrói a nossa fé, né, fortalece a nossa fé. Sim, amém. Senhor Jesus. Amém. Pelo que o Senhor tem feito por eles, pelos antepassados até hoje, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. O capítulo 11, versículo 4 fala assim: que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, Abel, ele creu no Senhor, amém. E ele fez alguma coisa, ele teve uma ação. Essa ação é oferecer aquilo que o Senhor realmente aceitou. Vida. Né? Amém. Sacrifício vivo. Vivo. Amém. Caim deveria ver isso, e não se ufar, né, se ufanar, mas realmente ver realmente que o Senhor ele se agrada de algo que é vivo. Amém. Né? Amém. E não querer matar o irmão. Né? E o Senhor ainda falou, né? O pecado estava à tua porta, estava para ti dominar, cumprir, dominar. Mas aconteceu. Então Abel, ele teve a fé, pela fé, e ele fez algo. Fez o quê? Ofereceu o sacrifício. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Enoque, né, como o irmão falou, ele foi, pela fé, viveu com Deus, andou com Deus e foi transladado, né, foi arrebatado. Sim. E não viu a morte, né? Senhor Jesus. Noé, pela fé também, ele recebeu a revelação do Senhor. Amém. Ele não ficou parado. Não. Ele colocou em ação. Fez o quê? Sim. Senhor Jesus. Ele fala aqui que ele construiu uma arca, né? Sim. Sim. Aparelhou uma arca. Então ele construiu uma arca, que foi a salvação ali para ele e sua família. 8 pessoas foram salvas, né? Sim. Mas ele não ficou parado só ouvir, ele pôs em ação. Em prática. Então ele recebeu a palavra e Sim. Colocou fez em prática. colocar em prática é a Amém. obra, né? Amém. Sim, amém. Então a fé ela não fica morta, né? Não. Ela realmente ela teve Fé e obra. Amém. gerou algo, né? Que Verdade. são as obras. Sim. Aqui foi dos antigos heróis, agora os patriarcas, Abraão, né, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, Abel ofereceu sacrifício e Abraão obedeceu. E a pessoa se está num local, né, numa terra que é idólatra, aí agora recebe uma revelação do Senhor, um chamado para sair da parentela daquela terra, e uma terra que ele nem sabia, nem imaginava onde era. Imagina o que é, isso aí é a fé, né? Crer em algo que você não vê, mas o que você espera, né? Então ele recebeu essa palavra do Senhor e teve uma ação. Ele foi para Canaã, né? Verdade. Vimos que no caminho ele ainda teve alguns embaraços, que ele ficou ainda 10 anos, né? Mais ou menos 10 anos, até que o Senhor ainda, o pai faleceu e ele podia continuar a caminhar, né? Então, teve uma ação, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E Sara também, pela 11, é o versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Amém. E ela tinha avançado a idade também e era estéril, né? Mas ela recebeu e se tornou mãe. Então, pela fé também recebeu, por receber,
essa palavra, crer nessa palavra, recebeu a bênção. Se ela não cresce, ela não receberia a bênção. Verdade. Como todos os testemunhos no Novo Testamento, quando Jesus curava as pessoas, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Porque o empecilho que seria ali era não crer. Verdade. Em Hebreus mesmo aqui fala, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Amém. se torna galardoador Amém. dos que o buscam. Amém. Então, as pessoas que buscavam ali Jesus, querendo um milagre, elas iam com fé. Amém. E recebiam o milagre. E Jesus falava ainda, né? Vários milagres falavam. Tua fé te salvou. Né? Então, realmente, agradou o Senhor, agradou o Pai, né? Verdade. Porque ia realmente com fé, né? Senhor Jesus. Amém. Aqui agora vamos para essa parte do 12. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu. Isso aqui, aliás, amortecido, era o útero de Sara que estava amortecido. Ela não poderia mais, estéril, né? Ela não podia dar luz, né? Então, desse útero amortecido, que ela era estéril, ela, pela fé, ela gerou a Isaac, né? O filho Sim. da promessa, né? Verdade. E vimos aqui que é a mais numerosa, né? A posteridade, quer dizer, que os descendentes, mais numerosos que as estrelas do céu. E ainda falar que a areia, né, que está na praia do mar. Então, realmente, teve uma boa obra, né? De aceitar, gerou uma descendência tão numerosa, né? E aqui o 13 fala, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, alguns não viram as promessas, mas até hoje, né, Abraão viu que a sua posteridade, os seus descendentes, né, hoje, né, pela fé, nós estamos sendo descendentes da aliança de Abraão, pela fé, que ele é o pai da fé. Né? A Bíblia fala que é o pai da fé por crer. Sim. Então, todos hoje que crê, ele está sendo essa descendência, Verdade. a descendência de Deus, né? Amém. Filho de Deus, nação santa, né? Sacerdote santo. Amém. Então, até esses que estão crendo no Senhor, está fazendo parte dessa descendência, né? Senhor Jesus, Amém. filho da fé. Aleluia. E peregrinos em terra estrangeira. Nós também sabemos que nossa cidade não é aqui, mas aquela a Jerusalém que vai descer do céu, né? Então nós não buscamos, como até me falou, não nessa terra, mas sim que a nossa bênção, né, vem do céu, né? Nós esperamos a cidade santa, a Jerusalém. E isso é pela fé também. Amém. Senhor Jesus. E Moisés aqui, o 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então a fé, ela gerou o quê? Ela guardar a criança, porque o decreto do rei era matar todos os machos, né? Todos os primogênitos machos, homens. Então ali, porque sabia que ia vir o libertador, né? Então, até o próprio Senhor também aconteceu isso no tempo de Jesus, né? Foi perseguido por Herodes fez o mesmo decreto do rei do Egito, matando todas as crianças, né? Todos os meninos, né? Os varões. Sim. Então, pela fé também, a atitude dela se expor, porque se fosse capturada, seria morta também, né? Então, a fé também, ela tem uma ação. Sim, amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Os israelitas aqui ele fala também, o 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Me diga aí, 7 dias rodeando ali, o pessoal de Jericó podia estar zombando realmente do povo ali, né? Para eles como são, né? São otários, ou bestas, ou alguma palavra assim, né? Que eu falasse. 7 dias rodeando essas muralhas, também que essas muralhas vão cair, que é fortalezas que nem essa, né? Ficava zombando, não só dos israelitas, como do Deus dos israelitas, né? Deus dos hebreus, né? Sim. Então, pela fé, eles obedeceram a palavra do Senhor, que eles deveriam estar rodeando a cidade durante 7 dias. E vimos que depois disso, ao tocar das trombetas, as muralhas, né, tão fortes, aos olhos humanos, né, que não cairiam, desabaram, né? Verdade. Então, Graças eles a Deus. tiveram a fé e as obras vêm, né? Por Amém. crer, né? Eles obedeceram, né? Fizeram o que o Senhor
lhe disse, e veio as obras aí, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Sabemos que essas obras aqui é o próprio Senhor que fez, né? As obras é o Senhor que faz. Agora vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui. Senhor Jesus. Amém. O 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Isso também o Senhor passou, né? Sim. Sim, até algemas e prisões. Paulo e Silas é um exemplo desse também, né? Algemas e prisões. Foram apedrejados. Quantos profetas foram apedrejados? Quantos, né? Pregadores do Evangelho foram apedrejados? Aqui, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, lembra também João Batista, né? E de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então vimos aqui quantas condições essas pessoas que creram no Senhor e recebiam a palavra do Senhor passavam, né? De ser mortos, de ser apedrejados, né? De ser escarnecidos, presos, né? Então, você acha que se fosse algo de historinha, né? Coisas inúteis, coisas fúteis, a pessoa ia dar a sua vida, ia passar por isso? No primeiro arrancar de uma unha, eles já negariam na hora se fosse algo, né? Que não teve esse peso da fé, né? Tivesse essa importância que tem a fé. Sim. Amém. Da certeza que eles tinham realmente que era do Senhor. Verdade. Porque se ele não tivesse dúvida, ninguém ia dar sua vida, ninguém ia correr risco, né? Se fosse pela mentira, quem ia dar sua vida pela mentira? Então o Evangelho, ele tinha tanto a certeza que era verdade, como, né, tinha a convicção que realmente receber a recompensa do Senhor. Amém. Então, por receber essa fé, as obras são isso. Verdade. Né? Ser martirizados, né? Então, vira os testemunhos hoje, Verdade. né? Amém. A fé realmente, né? Ela vira o testemunho. Aleluia. Agora vamos pegar Efésios, falar um pouco. Efésios capítulo 2. Vou botar aqui um pouquinho. Na carta de Tiago fala que a fé sem as obras é morta. Porque Tiago fala que você tendo a fé, naturalmente, realmente, ter os frutos, né? Que são as obras, né? Amém. Mas Paulo fala aqui em Efésios 2, no versículo 8, vou ler do 8 até o 10. Pode uma para ler, que pegou até um pode do 8 até o 10. Do 8 até o 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, mas para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, Dele. criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasses Nela. Amém. Nela. Amém. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Ele fala, pela graça sois salvos. A graça é Deus Pai, dando seu Filho amado Jesus Cristo por nós, né? Para morrer na cruz. Isso é graça, né? Nós não tínhamos condições de pagar, então graça é isso. Você foi de graça, não pagou nada, não lhe custou nada, né? Salvo pela graça, mas não foi de graça, né? O Senhor teve que pagar o preço, né? Verdade. Então aqui fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Sim. E a fé realmente, e isto não vem de vós, é o Não, dom de né? Deus. A fé já é um dom de Deus, que Deus dá. Então é o dom da fé. Amém. Né? Que é uma palavrinha de 2 letras, mas que é muito forte. Verdade. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Porque quantos não creem no Senhor? Verdade. Quantos não creem na obra do Senhor? Sim. Muitos não creem, né? É verdade. Mas Deus ainda vemos testemunhos de pessoas que não criam e o dom de Deus, a graça de Deus alcançou e hoje, antes outrora ateus e hoje crentes no Senhor, né? Verdade. Senhor Jesus, então é dom de Deus, não vem de nós, mas é dom de Deus. Verdade. Aí fala aqui, não por obras, para que ninguém se glorie, porque poderia falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo,
eu dei esmola, eu fiz aquilo outro, o Senhor, né? Sim. E começar a se soberbecer e se orgulhar, Verdade. dizer que fez muitas obras, né? Por dizer que ganhou muitas almas para Cristo, está se soberbecendo. Verdade. Mas tudo isso não é nosso, é Deus. É o Deus que tem a misericórdia de usar Amém. a pessoa para pregar o evangelho, a pessoa se converter. Verdade. Então, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Amém. Não é pelas obras, Verdade. né? Para que ninguém se glorie, mas é o dom de Sim, Deus. Então, verdade. mas outra hora, ao nós crer no Senhor, realmente tem uma ação. E essa ação gera obras, gera frutos, né? Nossa, Senhor Jesus. Amém. E falando nesses frutos, nós vamos pegar João 15, versículo 5. Vamos falar agora desses frutos. Seguindo esse mesmo pensamento que Paulo falou aqui, no capítulo 2, né, nossas obras para nós não vos vangloriarmos, mas é dom de Deus. Então, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 5, o Senhor falou assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é necessário o quê? Permanecer no Senhor. Amém. Permanecer na videira, né? Ele é a videira verdadeira, nós os ramos. Então, se o ramo permanece na videira, é igual uma planta. Se aquele raminho está no caule, grudado na videira, ele vai ser nutrido, vai ter água, todos os nutrientes para ele estar desenvolvendo e continuar tendo a vida. Verdade. Amém. Se ele é cortado da videira, ou quebrado, qualquer coisa, que é a parte da videira, ele já vai começar, de outra hora ele começa a ficar verdinho ainda, né? Verdade. Mas daqui a poucos minutos ele começa a murchar. Então já não está passando os nutrientes. Ele não está tendo já aquela oxigenação mais, porque ele foi desligado dessa videira. Vem assim a mesma coisa somos nós. Se nós desligarmos de Cristo, como o amigo está falando, nós sem Cristo, sem igreja, vamos estar morrendo. Verdade. Né? Senhor Jesus, vai secar. Sim. Não é da hora para outra que morre. Não. Não, vai murchando, daqui a pouco começa a seco e perder totalmente a vida, né? Sim. Então isso nós precisamos permanecer na dependência de Cristo. Amém. Amém. Permanecer em Cristo, né? Permanecer na sua palavra, né? Amém. Crendo. Amém. Porque essa palavra de Timóteo, que fala aqui no fim dos tempos, haverá apostasia, abandono da fé, nós estamos vendo muitas. Dia a dia. É de dia, e de hoje em diante se vê mais ainda. Verdade. Então precisamos cada um de nós, né, estar fortalecido em Cristo, depender mais de Cristo, estar na videira, porque qualquer um se ficar apercebido pode estar, né, abandonando sua fé, porque desligado de Cristo, né, abandona a fé, que é pior do que perder, né? Perder é algo que você não queria perder, mas abandonar você não quer mais e jogar fora, né? Bem. Então nós precisamos permanecer na videira, permanecer em Cristo, né? Amém. Então aí sim nós estamos tendo esses frutos e vem de Deus. Amém. Agora vamos continuar ainda em João para não dar trabalho. Voltar para o capítulo 3. Vou voltar algumas páginas, capítulo 3. João 3. Então vemos que a fé é dom de Deus e as obras também é por estar ligado à videira. Consequentemente vai ter vida e vai gerar frutos, né? Porque vem de Deus. Amém. As obras são esses frutos. É João 3, o versículo 19 até o 21. Pode ler também, irmão, uma coisa ou outra. Voz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam Manifestas porque feitas em Deus. Aleluia. Nossas obras são feitas em Deus. Lendo esse versículo, me relembra o versículo que o Senhor falou assim, que Ele é o pastor Sim. e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Segue. Senhor Jesus, segue. Amém. Então, lendo esse versículo, lembro isso. Por quê? O julgamento é esse, que a luz veio. Quem é a luz? O próprio Senhor. Amém. Ele veio, Ele iluminou as pessoas, né? Sim. A luz veio ao mundo, mas aconteceu de quê? E aos homens amaram mais as trevas do que a luz.
porque as suas obras mais. Então, esses homens que amaram mais as trevas, não quis seguir o Senhor. O Senhor, quando passava, era multidões ao lado do Senhor. Alguns queriam o quê? Ir comer, ter fartura, outros que buscavam milagres, mas alguns recebiam milagres e voltavam ao Senhor para agradecer, né? Como aquele dos leprosos, um voltou. Alguns vinham ao Senhor não somente pela fé, né? O milagre que ia receber, mas sim com o autor do milagre, né? Que é o certo, né? Amém. Porque recebendo o autor, recebe todos os benefícios que o autor tem, né? Verdade, amém. Então, acontece isso, que muitos não viram, a luz veio, mas não preferiu as trevas, porque não criam no Senhor. E as suas obras eram más. Por que as obras eram más? Porque era uma árvore ruim, era uma árvore má. Sim. Então, pelos frutos, nós vemos que essa árvore era má, pelos frutos dela, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então aqui, nós vemos aqui, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz. Então alguns praticavam o mal, e não se chegou até Jesus, preferiu estar nas trevas, né? Praticando, e não aceitou Jesus, não aceitava Jesus como filho, e fazer o quê? Perseguia, queria matar Jesus, né? Senhor Jesus. Amém. E foi o que? A fim de não serem arguidas, ser o que? Mostradas as suas obras. Porque realmente, aquele que pegaram aquela mulher, foi pego em flagrante adultério, para apedrejar, né? Queria colocar o Senhor à prova. Porque sendo Deus, ele teria mostrar o amor. Mas também tem o lado da lei de Moisés, que era apedrejado, né? Querer enredar o Senhor. E o Senhor falou que ali mostrou as obras de cada um. Ficou riscando na areia, né? E falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a consciência de cada um veio porque suas obras eram más. Por isso que não atiraram. Se ele tivesse boas obras, alguns ele poderia querer apedrejar, mas o Senhor queria expor realmente que todos eram pecadores. Verdade. Então, saíram os mais velhos até mais novos, né? Saíram um após o outro. Senhor. Então, quem pratica a verdade aproxima da luz, Amém. a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, que na luz não é algo escondido, né? O ladrão, quando ele vai roubar, ele não quer um lugar iluminado, ele quer um lugar bem escuro para que ninguém veja ele, pratique a coisa errada dali, roube e ninguém veja, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então as pessoas também praticavam as obras más, porque realmente não vinha de Deus, sim do maligno, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar aqui, agora, vamos ver aquela parte de Tiago, está no finalzinho, depois de Hebreus, Tiago. Hebreus, Tiago no capítulo 2, o versículo 14. Pode ler? Pode ler, pastor. As atitudes demonstram a fé. E que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Senhor Jesus. O 15. Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago quer mostrar aqui o que? A fé realmente é algo necessário, mas ele fala que para a confirmação dessa fé tem que ter a obra. É igual a árvore estar, o ramo grudado ali à videira. Se ele está na videira, se ele crê no Senhor Jesus, consequentemente vai vir os frutos. Se desligar da videira, não vai poder dar fruto porque está morto. Mas se continuar na videira, vai ser nutrido e vai gerar frutos de forma natural. É uma consequência disso, consequência de forma natural. Então, se você crê no Senhor, você está na luz e as obras vão vir. Ou testemunho, ou qualquer outra coisa vai vir. É perseguição, você vai passar por perseguição.
Então, de uma maneira ou de outra, você vai gerar frutos. Sim. Não só fruto também, filhos espirituais também, né? Verdade, amém. Pessoas que você pregar o evangelho, a pessoa crê, está Verdade. sendo um fruto também. Né? Mas assim, é salvo pela graça, não por obras para ninguém estar se gloriando. Verdade. Sim. Porque os ateus que não creem no Senhor têm obras, só uma vez a pessoa fala que não, como era Dom Guilherme falava, né? Quando no começo que ele antes de se converter falava que ele era uma pessoa de caráter, pagava os impostos, Sim. né? Uma pessoa realmente de caráter humano exemplar, né? Mas depois ele percebeu que realmente ele necessitava de Cristo. Aí foi iluminado, né? Mas as pessoas assim, que realmente são honestas, têm caráter, pagam tudo, não devem nada a ninguém, ajudam o próximo também e não creem no Senhor. Existe pessoa Deus. Verdade. É um bom coração, mas é só isso que Deus quer? Um bom coração? Não, ele enganou o coração do homem. Verdade. Primeiramente ele precisa crer, aceitar o Senhor como seu Amém. Salvador. Amém. Jesus falou a Nicodemos, Verdade. precisa nascer de novo. Amém. Né? Então, só nasce de novo quem crê no Senhor. Verdade. Quem crê no Senhor Amém. é batizado. Amém. Marcos 16:16. Quem crê com batizado será salvo. Será salvo. Tem que crer primeiro. Verdade. Então, só por obras não tem como. Verdade. Porque aí a pessoa poderia não crer no Senhor e ter boas obras. Verdade. Então era salvo pelo mérito dele mesmo. Isso, glória. Não pode ser. Verdade. Aqui Tiago fala que o quê? Tem que ter a fé, mas se você está na videira, você vai dar frutos. Tem que ter obra. Então aí é a confirmação da sua fé, é a obra. Verdade. Né? Algum fruto você vai dar, tanto Sim. na videira. Amém. E o Senhor fala que é 60 por 1, né? 30 por 1, 60 por 1, até 100, né? Por 1. Então são na palavra do semeador, né? Fala sobre isso, Mateus 13, né? Fala sobre isso, Sim, amém. dessa boa terra, mas por meio da fé, né? Da Amém. palavra que recebeu a palavra e produzir bons frutos. Então Amém. tem que estar na boa terra com essa semente que é o próprio Senhor que colocou no coração. Então a fé realmente vai ter obras. É igual o passarinho, né? Tem as duas asas. A fé é uma asa e a obra é outra. Então as duas andam juntas, né? Tiago quer expor isso, né? Por isso que eu falei aquele versículo de Efésios, que somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Sim. Mas essa parte de Tiago fala que tem que ter a fé e tem que ter as obras, né? Amém. Senhor Jesus. É o ramo que está ligado à videira, né? Que vai ter essas obras. Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora vamos pegar Apocalipse. Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém. Termina mais cedo, Apocalipse. Último livro, capítulo 12, o versículo 11. Senhor Jesus. Amém. Pode ler? Vamos todos ler juntos. Amém. Aleluia. Todos pegaram, né? Amém. Pois. Vamos todos juntos? Amém. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Senhor Jesus. Amém. Vimos aqui, os vencedores venceram como? Por causa do sangue do Cordeiro. Sim. O principal aqui é o sangue do Cordeiro. É Jesus. Então a dependência é de Cristo. Né? É por meio de Cristo. Aí vem outros também. E por causa da palavra do testemunho. Porque quantos foram mártires ali? Porque chegar o momento de você negar o Senhor ou você morrer. Então eles deram testemunho. Não amaram a própria vida. Testemunho que deram o quê? Morreram por Cristo. Quantos morreram por Cristo ali, né? Até serem colocados naqueles... os romanos colocavam tipo no estádio, né? Sim. Os coliseus. Soltava leões, né? Para que a pessoa, se não negasse, o leão só ia lá e devorava. Sim. Por que eles morreram isso? Nossa. Se caso fosse algo que, digamos, fosse o evangelho, fosse uma mentira, ele não ia morrer por isso. Verdade. Ele ia morrer pela mentira, ele dá sua vida, não, mas o testemunho é tão forte que realmente ele crê no Senhor, vi que realmente ele ia ter um galardão. Amém. E ser salvo, né? Sim. Então, um leão vinha em direção, Senhor. mas ele não levou. Meu Ele sabia que morrer naquele corpo, ele vai receber outro corpo. Sim. Jesus vai ressuscitar Sim. e vai dar um corpo celeste. Glória. Então essa passagem eu acho muito forte esse Amém, versículo. Amém. Né? E a ordem dele, primeiro o sangue, o testemunho da palavra que deram, e mesmo em face da morte não amar a própria vida, né? Senhor Jesus. E isso realmente aumenta a nossa fé. Então a fé gera testemunhos e esse testemunho gera as obras, né?
porque a pessoa que recebeu a fé, ela tem um fruto aí. O fruto disso aí foi o quê? Foram mártires. Então, as pessoas que morreram, né, não negando o nome do Senhor. Verdade. Vai chegar naquele dia que o Senhor venha para mim, né, meus filhos. Aqueles que negam o nome do Senhor, ele vai dizer que afasta de mim, que não te conheço. Né? Senhor Jesus. Então a palavra, né, hoje veio realmente confirmar a palavra do irmão ontem. Amém. Da fé, Verdade. testemunho. Sim. Então a fé também, ela gera obras. Porque cada um que ficou aqui, o seu testemunho na Bíblia, é a sua obra, o que você fez. Abraão obedeceu, um sacrificou, um foi mártir, o outro foi apóstolo, pregava o evangelho, né? Muitos batizavam aqui em nome de Jesus. Verdade. Né? Teve muitos milagres, mas fala tudo isso ele sendo usado por Deus. Não é glória, não se glorie. Não é de homem. Foi apenas usado por Deus. O Senhor operou usando aqueles instrumentos, aqueles homens, como instrumento em suas mãos. Sim. E o Senhor que faz a obra. Né? Amém. A obra vem de Cristo. Nós apenas, né, tem que estar canais limpos, sendo vasos, né, de honra. Né? Então, a fé e as obras. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém.